Pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um podcast Direito do Servidor. E hoje a gente fez aqui um negócio diferente, especial. Trouxemos aqui uma fonoaudióloga que vai falar um pouco sobre problemas vocais, porque a gente tem recebido aqui muitos professores que têm reclamado de problemas nas cordas vocais e tudo. E ela vai aqui falar um pouco pra gente sobre esses problemas. Mas antes de eu apresentar a nossa entrevistada de hoje, eu queria agradecer a Júlia. Vem aqui, Júlia, te apresentar. Olha aqui, gente. Essa daqui é a Júlia. E por que eu tô agradecendo a Júlia? Porque a entrevistada é a mãe de Júlia. Ai, gente. Olha aí, mostra lá, Valuz, a mãe de Júlia. Olha aí, pronto. Doutora Janine. E, inclusive, também é advogada. Sim, né? também. É advogada, fonoaudióloga. Sim. E aí, eu já queria começar com a senhora assim, eu quero dividir aqui esse podcast em duas partes. Certo. A gente vai falar sobre os problemas dos professores, dos servidores e tal. Certo. Mas eu queria falar um pouco também hoje como que é a profissão de fonoaudiólogo. Sim, não é? sim. Como foi que a senhora chegou... porque a gente tem muitos aqui também, pessoas que assistem a gente, que tem dúvidas, não é? Rapaz, será que vale a pena hoje tudo? Como é que tá? Estudar fonoaudiologia. Estudar fonoaudiologia. O que é a tal fonoaudiologia, não é? Sim, e aí eu queria primeiro, antes da senhora responder essas perguntas, se apresentar, não é? Sim. Já falei aqui, Janine Bordalo, não é? Janine Bordalo, né? Sou fonoaudióloga, né? Há 20 anos. E recém-advogada, tem um pouquinho menos, né? Uns 5 aninhos mais de exercer a advocacia, realmente é um pouquinho menos, uns 2 anos mais ou menos. Então, doutora, a gente estava falando aqui sobre a fonoaudiologia em si. Então, você é fonoaudióloga há 20 anos. Há 20 anos. É. E aí, você começou então bem novinha, né? Bem novinha, continuo novinha. Continua novinha, muito bem. E aí, o que levou você a esse universo? Você estava falando que você se apaixonou, como foi isso? Isso. Eu comecei a ler, né, sobre a profissão, as profissões, para escolher a minha. As minhas irmãs já tinham escolhido uma jornalismo e a outra terapia ocupacional. Foi quando eu conheci a fonoaudiologia. E lendo ela, me apaixonei mesmo. E depois que eu comecei, entrei na área, aí pronto. Aí a gente casou. E hoje, como é que tá esse mercado de fonoaudiologia aqui em São Luís do Maranhão? Porque assim, a gente sabe que não tá fácil para ninguém. Não tá fácil para ninguém. Mas a área da fonoaudiologia realmente está crescendo todos os dias, mais e mais, sendo mais reconhecida. Tanto é que hoje eu trabalho mais como fonoaudióloga do que como advogada. Muito bom. E aí, quais são as áreas hoje aqui em São Luís que se destacam? Hoje, a fonoaudiologia, ela tá com a audiologia, que a gente cuida da audição. Isso, audição. Né? A gente faz audiometria, teste da orelhinha, teste da linguinha, faz o VENG, também, que é ligado ao ouvido, e a labirintite. VENG? VENG, é um exame Como chamado que é esse exame, VENG. A gente coloca algumas manobras para saber se o paciente tem tontura, se 3 ossículos do ouvido estão fora do lugar. Então é um exame que demora mais ou menos meia horinha. Tem muitas regrinhas, uns requisitos para ele. Mas é basicamente para descobrir se ele tem labirintite ou se são os ossículos que estão fora do lugar ou se são infecções que tem no ouvido, que podem estar causando tontura. Perfeito. Pessoal, a gente está fazendo essas perguntas aqui para a doutora Janine, até para você que é educador ou aluno, que se interesse sobre essa área, quer saber qual é a sua profissão, né? Ela já está respondendo. Então, assim, como eu falei, a crise está feia, mas ela está dizendo que não, Júnior, para a fonoaudiologia está ótimo. Está crescendo. Tá bom demais, está crescendo. Está melhorando. E tu sabe por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, olha, a minha irmã é prefeita de um município, né? Sim. E ela foi prefeita, primeiro, ela está reeleita, né? Então, o primeiro ano de mandato dela foi 2020. Sim. E em 2020, a gente ia atrás de médico e não achava médico. E agora mudou completamente. Assim como fonoaudiólogo, né? Aí é que por isso que eu tô te perguntando, como tu tá dizendo aí, pra fonoaudiologia tá muito bom. Tá.
não é? Mas assim, para médico e até outras profissões mesmo, né? A própria advocacia, muita gente que reclama que não tem espaço, e a gente sabe que realmente nada é fácil. Sim. Não é? Mas hoje a senhora voltaria e faria tudo de novo e faria o curso de fonoaudiologia, porque a senhora acredita que vale tanto emocionalmente, a senhora vê as melhoras dos seus pacientes, como financeiramente também ainda vale. Seria mais ou menos isso? Sim, vale a pena. Eu voltaria do mesmo jeito, né? Gosto, amo o que eu faço. Como eu falei, hoje eu sou mais fonoaudióloga que advogada, né? Faria 1, 2 vezes, 10 vezes se eu voltasse, tá? A gente consegue ajudar muitos pacientes, muitas pessoas, melhorar a qualidade de vida delas. Então, isso é enriquecedor pra gente, né? Não tem dinheiro que pague. Com certeza. Agora explica aqui pro nosso telespectador o que é a fonoaudiologia. Quando eu pergunto o que é, não é de forma técnica, mas é uma forma assim, eu escutei fonoaudiologia, mas eu não sei direito o que é, eu não sei para que serve. Pronto. O fonoaudiólogo, ele trabalha, né, em várias áreas. Nós trabalhamos com a voz, né, trabalhamos com audiologia, trabalhamos também com a linguagem. Então, tá? a audiologia seria escutar. Linguagem. Audiologia, escutar. Linguagem, falar. Né? Falar com crianças autistas, crianças que têm uma troca fonêmica. Também. Tá? Então, as crianças autistas, por exemplo, porque a gente tem muita incidência, por exemplo, também na escola. Né? Então, os professores, eles têm ali aquelas crianças autistas que têm dificuldade de comunicação, que têm dificuldade de falar. Como é que a senhora vê hoje, a senhora como fonoaudióloga? Como que a senhora vê que esses professores, eles podem lidar com essas crianças, né, que têm essa dificuldade fonética? Sim, eles têm que ter um tratamento mais, né, especial, né, uma atenção maior, um olhar maior para aquela criança, né, que deixe ela apta, né, com o aprendizado, que consiga, desculpa, gente, que consiga chegar na finalidade dela conseguir se comunicar, ela conseguir realmente aprender o que a professora está ensinando em turma. E quais são os sinais que uma criança que está na escola, não é? Isso aí só pode alertar tanto os pais quanto os professores. Sim. Quais são os primeiros sinais e qual a idade que os pais e os professores começam a poder detectar que aquela criança ali tem algum problema na fala, por exemplo? Pronto. No início, quando tá bebê, tem que fazer aqueles sonzinhos de balbucio, né? Mamã, papá. Que idade? Né? É mais ou menos 6 meses a 1 ano. Tem que ter, tá? Completando 2 anos, tem que estar fazendo algumas frases completas, né? Já falando um pouquinho mais, trocando ideia mesmo, agora pedindo mais coisa. Eu fiquei preocupado com o meu agora, porque o meu tem 2 anos, ele só sabe dar murro na gente. Toda a brincadeira dele é com ignorância. Entendeu? Mas enfim, vamos lá. Então já tem que ter terapia fonoaudiológica. Vou mandar lá pra ti. Sim, tem que ter. Quando o pai e o professor já notam essa dificuldade, já tem que procurar o fonoaudiólogo. Em vez de esperar, porque assim, com 4 anos completos já é uma patologia. Mas a gente não vai esperar 4 anos completos para levar nessa criança para fazer uma terapia fonoaudiológica. Mas então, a criança ela entra ali na escola ali por volta, hoje está cada vez mais cedo. Na minha época era 3, 4 anos. Agora por volta de 1 ano e meio já está entrando, né? Isso. Assim, aí os sinais que os professores têm que ficar alertas são esses isso eu falo crianças sem a deficiência, por exemplo, como autismo. Não é assim, que já é detectado autismo, né? As crianças ali que ninguém sabe ali o que é. Então elas têm que ficar alerta com esses sinais. Com esses sinais. E também aproveitando essa oportunidade, eu divulgar também sobre o teste da orelhinha e o teste da linguinha, que tem que ser feito quando nasce, tá? E depois ele tem que repetir, porque o teste da linguinha, às vezes você faz quando nasce, o bebê faz, e depois de alguns meses, aquilo altera novamente pelo desenvolvimento. Então, o frênulo vai ficar alterado, você tem que repetir. Então não é porque eu fiz o teste lá quando ele era bebezinho nasceu, que eu não vou mais fazer. Isso.
tem que repetir, Tem tá? que repetir. O teste da linguinha tem que repetir, tem que dar ok. Quando que repete? Repete depois de alguns meses, 3 meses mais ou menos, o bebê já tem que repetir. Faz quando nasce, depois de 3 a 5 meses, repete. Deu ok, pode esquecer. O teste da orelhinha, você tem que fazer de 6 em 6 meses. Nasceu, depois 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio e 2. Tá? Até 2 anos. Isso, até 2 anos tem que ter esse acompanhamento da audição. Por quê? Porque não tem a separação nariz, boca e ouvido. E aí esse alimento, esse leite pode cair no ouvido e ter uma otite, que muitas vezes não é descoberta. O bebê, por exemplo, às vezes não tem uma febre, não tem um indício e ninguém descobriu essa otite. E aí causou uma surdez. Só explica direitinho o que é a otite. Otite são infecções na orelha média da criança. Então, quando tem a separação, o leitinho cai na orelha média. E dá inflamação, que é aquela cerinha, aquela coceira, tá? No ouvido, que muitas vezes pode não ser identificado pela mãe, pelos pais, professor. Então, os pais têm que ficar alerta para sempre estar fazendo esse acompanhamento de exames. Sim. E os professores ficarem alertas aos sinais. Sim. Aí a minha pergunta é a seguinte: hoje, a senhora tem conhecimento, existe dentro das escolas, seja escola pública ou escola privada, alguma ação que previna as crianças de terem algum tipo de problema desse e consequências piores no futuro? Olha, hoje a gente tem um trabalho de prevenção, né, que divulga o governo, prefeitura. Eles têm um trabalho nos centros, né, de cada comunidade, tem um centro de saúde que geralmente faz isso. A gente visita escolas, algumas escolas da comunidade, mas assim, ainda acho que falta mais divulgação, mais prevenção, mais ação. E aí a senhora falou em prevenção, eu já queria puxar aí esse gancho de prevenção, né? Como que as pessoas fazem, já podendo até falar aqui um pouco também do professor em si, né? Sim. Para prevenir algum tipo de problema, seja problema vocal, seja problema de audição, não é? Como que faz para prevenir e também quais são os principais problemas que eles têm que prevenir? Sim. Olha, vamos falar da audição, né? A audição é evitar muito o uso de fone pequenininho, principalmente, tá? Por que o fone pequenininho? Porque ele vai causar surdez, né? E o grande não? O grande sim, mas só que o grande, ele é como se ele espalhasse um pouquinho o som. Ele não entra direto no conduto auditivo, né? Ele entra, mas ele entra espalhado. Então, os dois podem ocasionar também realmente, né, uma perda auditiva. O uso prolongado deles, tá? Evitar o uso prolongado. Mas, de preferência, escolher o que é maior, né? O amplificador maior. Certo. Tá? E aí, o próximo? E o próximo, assim, é da voz, né? Professores, pessoas mesmo da voz, né? Evitar o quê? Uso de álcool, né? O uso do cigarro. Não, mas aí evitar o álcool... Pelo menos em excesso. Tomar cervejinha pode? Uma cervejinha tomar o vinho pode? Pode, mas moderadamente, né? Nada de excesso. Nada de excesso, né? Verdade. Não esquecer de beber a água, que muitas vezes não toma água ao longo do dia, tá? Um descanso vocal para os professores, tem que ter um descanso vocal, né? A ingestão... Agora, defina o que é esse descanso vocal. Porque aí o professor... Tem, geralmente aqui eu conheço professores que trabalham em muitos lugares. Muitos lugares. E aí sai de uma sala de aula, vai para outra, vai para outra, vai para outra, vai para outra. Então defina assim, Júnior, o descanso vocal necessário é esse. É porque assim, não tem uma regra, né? Depende de cada caso, de cada tipo de lesão que o professor tenha, que ele vai ter um determinado descanso. Mas tem descanso de 8 horas. Não, mas você está falando isso no caso de quem já tem lesão, né? Para prevenir a lesão. Para prevenir, qual o ideal? No tempo livre, economizar sua voz. Né? No tempo livre. Por exemplo, em casa, durante a noite, evitar falar. E tentar pelo menos 1 hora de descanso entre um e outro. Sei que ele vai ter 3 empregos, vai para um, vai para outro, pelo menos 1 hora de descanso sem falar, tomando água, tá?
fazendo um aquecimento e desaquecimento. Sim, como é que é esse vocal. aquecimento e desaquecimento? Pronto, o fonoaudiólogo, ele não gosta mesmo de dizer quais são os exercícios de aquecer e desaquecer, justamente porque tem as características de cada pessoa. Depende quando tem uma lesão, quando não tem, né? Então a gente não gosta de indicar como é o aquecimento. Não, mas aqui pra gente tu vai. Mas existe um trabalho de respiração que a gente faz, ensina, né, na terapia, que eu não vou conseguir ensinar aqui. Mas mostra pra né? gente, vamos lá, tenta. Como é que Eu vou ficar em pé. Vai lá. Tá? Você vai inflar o diafragma, puxar o ar todinho, concentrando a respiração aqui na barriga. Depois solta pela boca, levemente. Quando puxar o ar pelo nariz, vai inflar a barriga e soltar pela boca. Eu tenho até dificuldade de saber o que é o diafragma. Porque esse eu ouvi falar... Abdominal. Abdominal. É a barriga. Abdominal. É. Ah, pronto. Então tá certo. Pronto. Ah, eu vou ser cancelado na internet, mas eu tenho que falar, meu Deus, o pessoal fala tanto de diafragma. Onde é que tá esse meu diafragma, meu Jesus? Eu acho que eu respiro todo errado. Gente. Eu acho que eu respiro todo errado. Eu Pois acho é. que não. Então vamos ter que vamos né, conversar. Coordenar isso. Vamos conversar. Doutora, então aí esse exercício de respiração, o profissional ele deve fazer o quê? Semanalmente, diariamente, antes de entrar? Não, como é que funciona? Ele tem que fazer todos os dias, diariamente. Ele deve fazer para poder ter uma boa emissão mesmo vocal, para não sobrecarregar mesmo essa carga vocal, essa laringe, esses nódulos, essa emissão vocal mesmo. Certo. E hoje quais são os principais problemas? Quais são as principais patologias, né? A gente conhece como o calo na garganta, que é nódulos vocais, né? Cistos vocais, pólipos, que também são muito presentes, tá? Qual a diferença de um para o outro? E quando que o profissional ele tem que começar a se preocupar? Não, ele tem que se preocupar na hora que aparecer, ele já tem que se preocupar, tá? E tem que procurar mesmo um otorrino e um fonoaudiólogo. Tem que ser os dois, tá? Porque geralmente o nódulo ele consegue sumir com a terapia fonoaudiológica, né? Mas tudo isso tem que ter um bom acompanhamento, né? Muitas vezes quando não some na fonoterapia, ele faz a cirurgia, depois ele volta, tem que voltar para o fonoaudiólogo, porque pode ter uma recidiva, né? Eu pergunto assim, de quando vai se preocupar, porque é o seguinte, é comum muito do brasileiro deixar acontecer, né? Deixa acontecer e vai, não é? E toda vez que a gente conversa com um profissional, cada profissional, ele preza pela sua área, né? Por exemplo, tu vai no dentista, ele diz, rapaz, tu tem que vir aqui de 3 em 3 meses. Sim. Aí, o pessoal só vai quando já tá morrendo. Desde um ano. Desde um ano. Vai no médico, vai no cardiologista, rapaz, tu tem que vir aqui, não é? E aí eu quero saber da senhora o seguinte, a questão do se preocupar em si, como você está falando, você tem que se preocupar antes de ter o problema, né? Se prevenir é o ideal. Melhor é antes, né? O melhor antes, justamente. Mas assim, quando que ele deve estar assim, rapaz, agora eu não posso deixar de ir? Eu não posso deixar de ir, pronto. Se começar a sentir uma sobrecarga, um cansaço vocal, que permanece por mais de 15 dias, se preocupa, tá? Eu creio que até 10 dias, tu já vai no otorrino e no fonoaudiólogo, tá? Os 15 dias já quer dizer mesmo que tem algo muito errado. E quais são os sintomas dessa sobrecarga? Os sintomas é aquela voz que tu não consegue manter aquela voz, né? Durante o longo do dia, tu perde essa voz. Inclusive, até eu falei que eu ia brincar aqui, né, Júlia? A doutora veio pra cá rouca, vocês acreditam, velho? Gente, ela pois disse, Júlio, eu tô rouca. Eu disse, cadê os teus exercícios? Eu vim falar da saúde vocal e tô rouca, mas, gente, tem uma explicação. Amidalite, tá? Tô me curando de uma amidalite. Desculpem. Não, mas é brincadeira, faz parte. Sim, então a senhora tava faço falando... o que eu digo, mas não faço. Faz o que eu faço. Mas vamos lá. Aí a senhora tava falando, então, dos sintomas que a pessoa tem que estar se preocupando. Pode continuar. Sim. Então, sentiu esse cansaço, sentiu a perda da voz, né? Durante o longo do dia. Sentiu que tá com uma... vamos dizer, arranhando, uma garganta arranhando, doendo, ardência,
já tem que procurar mesmo. Procura um profissional. Eu, por exemplo, eu tenho desde criança já problemas de garganta. Sim. Minha já garganta tem um histórico, né? Justamente. Inflama minha garganta desde criança. Depois que eu fui crescendo, né? Foi até melhorando. Sim. Mas quem já tem uma predisposição? Tem né? uma predisposição, geralmente tem pacientes que têm sinusite, rinite, né? As ites já tem tratamentos, né, adequados de 6 meses, que o médico ele consegue reduzir aquele paciente, né, tirando ele dessa crise, não é nenhuma crise, é assim um estado crônico, que já vem, já tem aquela tendência, né, de ter muitas gripes, garganta. Então já existe hoje um tratamento protocolo. Um protocolo especial. Isso, especial. Para quem já tem uma predisposição Sim. a desenvolver problemas de voz, de garganta, como eu, que tem. Sim. Já existe hoje um protocolo. Tem protocolos. Então o que a senhora indica para quem está com esse problema, né, que já tem, não sabia que tem esse protocolo, o que a senhora indica a pessoa fazer? Qual é o primeiro passo? Ela tem que procurar um médico fonoaudiólogo, ela procura lá, vai lá na farmácia e pede um remédio? Não, marca com otorrino e com fonoaudiólogo, tá? Você tem que ter os dois têm que te conhecer. E aí vai dar tudo certo. O otorrino, como é que funciona hoje esse entrosamento entre o otorrino e o fonoaudiólogo? Hoje em dia a gente tem um entrosamento muito bom, otorrino e fonoaudiólogo, né? A gente tem uma parceria muito boa, porque um depende do outro, né? O paciente, ele tem uma melhoria com o trabalho dos dois em conjunto. Então, a gente hoje fala a mesma língua, em exames, em tratamento. Então, seria o paciente, ele é atendido ali pelo médico? Pelo otorrino. Isso. Aí, o médico otorrino, ele faz ali o diagnóstico, faz o primeiro atendimento, mas o tratamento em si... Dependendo se ele utiliza medicação, né? Mas geralmente ele usa medicação e fonoterapia. Às vezes ele nem usa medicação, ele já envia só para fonoterapia, né? Dependendo do caso. Aí tem casos também que são cirúrgicos e com certeza depois tem que ir para fonoterapia para não ter uma recidiva. E quais são os casos graves cirúrgicos que pode chegar a ter? O professor que está lá na sala de aula, que está com medo, que sua garganta está dando esses problemas, como é que ele vai... Quais são os casos que ele tem que ficar realmente ali de... Um caso, né, mais... Todos os 3, cisto, nódulo, você tem que ter uma preocupação, principalmente o professor, porque usa a voz, e aquilo vai impactar na voz, tá? Mas o mais grave é o pólipo, né? Porque ele realmente, na maioria das vezes, já começa com uma cirurgia mesmo. Explica pra gente o que é o pólipo, como é que é? O pólipo é um acúmulo. O otorrino seria melhor de te explicar como seria mais o pólipo, mas ele é um acúmulo mesmo, né, de líquidos lá na corda vocal, e aí ele tem que ser realmente retirado, como um procedimento cirúrgico mesmo, pelo otorrino. E aí depois da cirurgia ele tem que fazer Tem que fazer fonoterapia. Fonoterapia. Pode ter uma recidiva. O tratamento. Beleza. E a fonoterapia, né, que a senhora está falando, o que é essa fonoterapia? Como é que funciona? Quem está aqui já com o agendamento dessa cirurgia, eu vou ter que fazer essa fonoterapia. O que é? Já pode agendar. Pronto, a fonoterapia, ela vai fazer exercícios, né? São exercícios engraçados, tá? Engraçado por quê? Porque mexe a musculatura. Sorriso, bico, sorriso. Vai mexer com a respiração, que foi uma dessas que eu já mostrei para vocês. De inspirar, soltar, só que o fonoaudiólogo vai ensinar, né, fazer alguns exercícios e ensinar como respirar. Entendi. A gente está falando aqui com a doutora Jeanine Bordalo, mais conhecida como Mãe de Júlia, que eu já apresentei aqui. Mãe de Júlia, que eu já apresentei aqui para vocês. Que ótimo. E aí, pessoal, você aí que é professor, que é servidor, que tem passado por problemas vocais, a gente tem conversado aqui bastante sobre problemas que os professores têm enfrentado em sala de aula. E um dos problemas é você enfrentar uma sala aí com 40, 50 alunos, e aí você ter essa dificuldade de controlar esses alunos, ter que levar a sua voz
ter que esforçar, fazer mais do que o necessário. E aí, doutora, depois a gente trouxe essa doutora aqui para ela poder explicar pra gente. Doutora, nesse caso aí desses professores, que não tem jeito, eles vão ter que levantar a voz, vão ter... O que a senhora... Eu sei que é uma pergunta até... Mas é difícil, né? O que eles devem fazer? Professores do ensino médio, eles sofrem, né? Os alunos têm que colaborar. Mas assim, o ideal é usar um microfone, né? Evitar falar mesmo alto, se tiver um ambiente ruidoso, barulhento, aquela conversa, aquela gritaria, usar mesmo o microfone, porque é a melhor maneira, né? Respirar bem e toda hora tá lubrificando, né? Água é vida. Água é vida, mas não é quantidade. Quantidade, quem se preocupa é o nutricionista. Mas a gente lubrificar, bibicar, né? Que eu vou umedecer a corda vocal. Então, é isso que é importante para o fonoaudiólogo. Que você faça, né, essa lubrificação. Essa questão do umedecer é interessante, porque tem a questão também hoje do clima, né? Então, essas mudanças climáticas, né? Sim, afetam. Se elas afetam, né? A gente tá aqui, a gente fala que Maranhão aqui não tem tantas mudanças climáticas. Mas como o nosso podcast aqui é a nível de Brasil, eu sei que tem muitas pessoas aí, né? Que tá frio, tá calor, tá quente, tá e tal. Como que isso daí afeta também a voz? Afeta diretamente a voz, né? Pela temperatura mesmo. Né? Ela dificulta, eu vou te explicar de uma forma assim bem superficial. Ela dificulta mesmo, justamente por umedecer e por ressecar. Porque quando tem esse choque térmico, ela acaba ressecando totalmente as cordas vocais. E aí também tem ar-condicionado. Ar-condicionado, que você tá no calor, entra no ar-condicionado, é um choque térmico. Né? Isso resseca tudo. Isso abala, né? Nossa corda vocal. E a solução mesmo por enquanto, pelo menos, tá bibicando, botando um pouquinho de água, fazendo esses exercícios. Não é isso? Isso. Pronto. Isso. Pessoal, nós só relembrando aqui que a gente está com a doutora Janine e relembrando aqui dos nossos patrocinadores. Você que está vindo para São Luís, venha conhecer o Hotel Pousada Farol da Praia, o JF Studio Hotel, o Vila Calhau e também, que ninguém é de ferro, o Búzios Motel, ali no Calhau. E você, professor, que tem 2 contra-cheques, a gente não pode deixar de lembrar vocês que dinheiro sempre é bom. Dinheiro, ainda mais quando você vai receber um dinheiro. Maria, não é, doutora? Muito bom. Rapaz, quando tem aquele dinheiro lá que você nem sabia que existia. Nem esperava. E cai no seu colo. Oh, meu Deus. Então, professor, fica aqui o alerta. Vocês que trabalham em 2 locais, você que tem 2 contra-cheques, você pode ter valores a receber. Por quê? Porque o INSS tem cobrado valores a mais aí de muita gente, tem muita gente com direito. E aqui no nosso escritório a gente tem ajudado muitas pessoas a recuperar esses valores. Às vezes são valores aí bem gordinhos, tá? Que não pode dispensar. Procure um profissional e saiba se você tem direito. Nosso site é o www.advogadojuniorfigueiredo.com.br. Doutora, e a gente já falou aqui um pouco sobre a fonoaudiologia, falamos aqui das questões que pegam mais, né? Sim. Os calos e tal. Sim. E aí eu quero saber, falamos também dos professores que tem que estar elevando a sua voz e tal. Existe algum tipo de professor que mais sofre, não é? Professor de música, professor de sei lá, de alguma outra disciplina. Existe essa diferença de professores que tem que puxar mais a voz? Sim, o professor de música, né, hoje vai sofrer um pouquinho mais, né, porque ele vai mudar muito o timbre, a entonação, né, ele vai manter muitas vezes no tons mais altos por mais tempo. Então ele vai sobrecarregar um pouco mais essa corda vocal. Então ele é o propício a ter mais. Então o professor de música é o que realmente ele mais precisa e sofre. Ele é o que mais precisa. Tá certo. E ele, para esse professor, tem alguma técnica vocal mais adequada do que para os professores comuns? Porque o professor de música, na verdade, ele é um músico, não é? É um músico. Ele é um músico. Então, geralmente ele canta na noite. Ele vai saber usar um pouquinho a respiração, né? Mas tem os exercícios. Mas se ele for um músico que nem eu, ele não sabe nem o que é o diafragma.
Não Eu pode. canto, eu falei agora há pouco pra senhora que minha filha é cantora. Pois é. Né? Ela canta na noite e tal. É. Agora, como ela tá fazendo medicina, ela deixou um pouco, né? Mas Já tem tá que fazer. pegando muito curso, né? Mas eu também gosto muito de cantar. E aí é por isso que eu tô lhe perguntando. Por quê? Porque a gente, às vezes, a gente deixa de cuidar da voz, deixa E de não pode. fazer as técnicas. Não é nada assim a voz. Não é verdade, né? Deixa de fazer as técnicas corretas, só trabalha. Eu não tenho um exercício específico, porque justamente tem que ter mesmo esse acompanhamento com o fonoaudiólogo, tá? Mas o básico também são emissões. Agora me explica aí por que o fonoaudiólogo realmente não gosta. A senhora, eu já tentei 2 vezes aqui distrair. Justamente porque tem alguns exercícios que podem ser básicos, eu estou falando aqui que são básicos mesmo, mas acabam afetando mais. É um determinado tipo. Se eu usar um exercício para uma pessoa, um cantor que tem um nódulo ou outro cantor que tem um pólipo, isso vai afetar o que tem pólipo, que às vezes não sabe. E vai piorar. Em vez de ser básico, ele vai se tornar mais crítico do que se ele não fizesse nenhum exercício. Entendi. Né? Então, geralmente, a gente... o que eu posso indicar é beber bastante água. Pode comer maçã, que também melhora. Maçã é uma forma de prevenir. Explica aí por que a maçã tem esses efeitos. A maçã é uma fruta ótima, né? Porque acaba limpando um pouquinho, né, as cordas vocais e acaba facilitando essa emissão, porque justamente limpa e umidifica ela. Então a gente indica também para ser principalmente para os professores, né, que usam muito a voz, é interessante cantores. a senhora falar isso, porque é o seguinte, a gente sabe que em tudo tem os mitos e as verdades. Isso, não é? tem. Então, a maçã não é um mito. Não é um mito. A maçã é uma verdade. É uma verdade. Explica pra gente aqui, pros professores, pros servidores, quais são os mitos, quais são as verdades que ajudam. As verdades é o uso de, né, pode ingerir a maçã, né, ingerir bastante água, evitar falar muito alto, gritar, tá? E os mitos vêm... o mito é você achar que a rouquidão é normal, né? Uma pessoa que utiliza a voz, não é normal, né? Não vai ser normal mesmo, então tem que procurar um profissional, né? Um fonoaudiólogo e o otorrino. Outro pois mito... eu pensava que era normal. Não pode. Eita. Outro mito é o uso de pastilhas. Isso é bom, né? É bom, mas com uma observação, não é tratamento. É só um paliativo, né? Então aquelas pastilhas que a gente compra na farmácia... são boas, você pode mesmo usar, mas elas não são tratamento. Isso vai melhorar momentaneamente. Esse momentaneamente eles anestesiam. É como se fosse uma anestesia. Isso. Ah, entendi. Tá? E aí... Então, elas não têm... Porque assim, quando eu tô... Primeira coisa que eu tô com problema na garganta, eu vou lá e eu já tô pensando que tá valendo. Já tá querendo. Não, aqui eu já tô me tratando. Então não adianta. Não adianta muito, não. Certo. E a questão da postura em si? A senhora já falou aqui da respiração e tudo. Essa questão da postura. A postura... Influencia alguma coisa? Sim. Como sentar, como se Sim. postar, enfim. Sim, o ideal mesmo é uma boa postura, né? Porque aquele professor, aquele cantor que não tem uma boa postura, o que vai acontecer? Vai sobrecarregar, né, a cervical, vai deixar os ombros tensionados e acaba que aquela emissão vocal fica sobrecarregada mesmo. Acaba que com o tempo, né, você vai acabar tendo um distúrbio vocal. Perfeito. A senhora falou agora há pouco de que a rouquidão não é normal. Não é. Mas muitas pessoas até acreditam que é normal. Mas existe um limite que define uma rouquidão temporária de algo mais crônico, mais sério. Sim, se até uns 7 a 10 dias eu ainda posso considerar que aquela rouquidão é um momentâneo, é algo passageiro, né, temporário. Mas passando de 15 dias, você já deve procurar o profissional porque tem algo errado. Certo, mas mesmo aquelas pessoas que já têm esse costume, vamos dizer assim, essa de ficar rouco, tipo assim, não, é normal. Não, nunca vai ser normal. Nunca é normal. Rouquidão nunca é normal. Nunca. Essa palavra eu vou usar. Mas quer dizer que é uma doença? Que tá doente? A partir de 15 dias é algo grave, né? Que você deve procurar. Tem algo estranho,
Pode ser um distúrbio vocal. É possível que alguém nunca tenha tido nenhum problema de voz, de garganta, nem nada. Sim. Aí ela, por exemplo, ela passa um dia ali, ela faz muitas palestras, um professor falou muito nesse dia, teve muito... É possível que ela desenvolva algo que seja, assim, definitivo. Daquele dia que ela falou muito, que ela se esforçou, de um dia que ela se esforçou muito, pode acontecer? Pode ter alguma lesão vocal. Você usou muito de forma errada, né, a técnica vocal errada, e pode ter uma lesão, sim. Uhum. Como é que são essas lesões? Por que elas acontecem? Como é que funciona? E... Vou até repetir a pergunta que fiz agora há pouco, né? Uhum. Quando que se preocupar, assim, de verdade? É uma lesãozinha ou é uma lesãozona? Não. Qualquer lesão na corda vocal, a gente vai ter que se preocupar mesmo. É algo mesmo sério, né? Os nódulos, eles geralmente costumam sair na fonoterapia, né? Então, muitas vezes, o professor acha que não é tão sério, mas se você... deixar essa terapia, acaba que volta, né? Você abandona a terapia, você volta, né? Pode ter uma recidiva desse nódulo. Então, na verdade, todas essas lesões são sérias, né? Quando não tem lesão, aí eu não vou me preocupar, né? Se é uma gripe, 7 a 10 dias, aí depois melhora, tudo bem. Mas aí, se já tem uma lesão, eu tenho que levar com seriedade, que eu tenho que me preocupar mesmo. E aí que eu vou perguntar, essa questão de gripe. Sim. Às vezes a pessoa tem só uma gripezinha. Sim, uma gripezinha. Aí é esperado ter uma piorinha, uma rouquidão, né? Não, nesses casos não precisa... Nesses casos pode até, tudo bem. Tu vai ficar mais tranquilo, sem preocupação. Mas eu conto até 10 dias. Essa rouquidão... ficou mesmo gripado até 10 dias. Se essa gripe permaneceu mais, aí até uns 15 dias, tudo bem, eu aguento. Depois de 15 dias, aí eu já indico que procure o profissional mesmo. Perfeito. Então, no caso que a procura do profissional, a senhora está falando que, claro, a pessoa pode procurar profissional sempre que achar necessário. Sim. Mas, obrigatoriamente seria por 15 dias. 15 dias. Tá? Problema... 15 dias, rouquidão, procura. Não deixe de procurar. Certo. E quando que é necessário fazer uma cirurgia? E quando que não... Por que eu estou lhe perguntando isso aqui? A senhora já falou de alguns casos de cirurgia, não é? Mas, às vezes, a pessoa está aqui com esse problema, ela procura um fonoaudiólogo, tenta fazer um tratamento primeiro, e depois vai para a cirurgia, ou o caminho ao contrário. Primeiro ele procura o médico que vai... Pronto. Primeiro o caminho é procurar o otorrino, né? O otorrino vai fazer a avaliação, né? Vai fazer um examezinho chamado nasofibroscopia, tá? Vai olhar o que tem na tua corda vocal. Aí já manda para o fonoaudiólogo, justamente com o examezinho para te dizer... Não se deve procurar o fonoaudiólogo primeiro, tem que procurar primeiro? O ideal é procurar um otorrino e depois o fonoaudiólogo, né? Se você tá com uma rouquidão de 15 dias. Mas se você é um professor que está iniciando, né, a sua carreira, você já inicia com um fonoaudiólogo, né? Mas é sempre bom ter os dois profissionais que te conheçam, que saibam o que tu tem na corda vocal, se tu tem nódulo, se tu não tem, se tu tá começando sem nódulo, tá? O que representa uma doença grave fonoaudiológica? Olha, isso aqui é uma doença grave. Grave. Pólipo. O pólipo é um dos mais graves, assim, pra gente, né? É resolvível, mas é o mais considerado mais grave. Aí, a pessoa que ela foi diagnosticada com essa doença, ela vai passar por uma reabilitação, enfim. E eu até pergunto... Cirurgia, medicação e fonoterapia. E aí, quanto tempo que demoraria para uma recuperação? Geralmente, depende de cada caso, mas de 1 a 3 meses, aí a gente consegue dar uma alta para um paciente. De 1 a 3 meses? Isso, geralmente. Mas tem casos que se prolongam mais uns 6 meses também. É interessante a gente fazer essas perguntas, doutora, Sim. porque aparecem muitos profissionais com, na verdade, problemas de saúde diversos, né? Sim. Mas muitos com problema de voz
e que eles também ficam nos questionando aqui como... O tempo, né, de terapia, quanto de tempo de reabilitação. terapia, justamente. E isso também leva a uma outra questão, que é qual? É a questão do auxílio. Então, Sim. a pessoa, quando ela tem algum problema de voz, ela tem direito ali ao auxílio doença. Caso seja um problema vocal decorrente do trabalho, tem o auxílio acidentário, não é, que já é mais específico, não é? Então, assim, é por isso que a gente faz até essa pergunta para a senhora, de quanto tempo que leva essa recuperação. A pessoa começou, pô, tô doente e tal, eu tenho jeito, eu consigo voltar para a sala de aula com essa doença? Sim. E aí essa pergunta que eu quero fazer para a senhora. A pessoa que está doente, que ela desenvolveu algum problema grave, como esse, por exemplo, qual é a incidência? Eles voltam muito para a sala de aula, não voltam muito, tem que se aposentar, não tem, é temporário? Explica como é que funciona na prática. Doutor, tem casos, né, que geralmente esses casos graves, eu levo uns 6 meses. O paciente leva uns 6 meses, né, para ficar bem, mas muitas vezes ele volta antes para a sala de aula, né, pelo auxílio ou, né, mesmo questão financeira, tem que voltar ao trabalho e acaba voltando, né, que não é o certo. Você tem que realmente aguardar a terapia, que geralmente nos casos graves leva um pouquinho mais de 3 meses. Geralmente é uns 6 meses. Mas quais são os casos que a pessoa não consegue voltar a trabalhar? Quando realmente ele é um caso mais grave, né, envolvendo até câncer, né, tem professores tabagistas também que podem ocasionar isso, e aí é mais difícil de voltar para a sala de aula. E aí eu queria até já aproveitar o gancho para perguntar para a senhora, esses professores tabagistas que fumam bastante, né? É muito ruim. Quais são as consequências do cigarro para quem trabalha com... A gente sabe que é péssimo. O cigarro em pra si, tudo. Para todo mundo ele é péssimo. Mas especificamente para a voz... Para a voz ele assim, vamos dizer, um terror. Inclusive, né? Eu conheço muita gente que fica rouca o resto da vida com cigarro. Sim. Não é? Sim, vai ficar. Fica aquela voz assim. Fica, infelizmente, assim. E quando não traz, né, um câncer de laringe, de língua, né? E aí fica sem voz mesmo. E aquele professor geralmente não volta para a sala de aula, ele não volta ao trabalho. Então, os casos, a senhora falou câncer, existe algum outro caso que possa ter destaque, que tá com isso daqui, você vai ter que se aposentar, não pode voltar a trabalhar com voz? Depende muito de cada caso, mas o pólipo, tem pólipos graves, tem, né, que são mais difíceis, eles demoram mais, ou às vezes você não volta. Às vezes não volta. Entendi. Pessoal, então é isso. Você que está com algum problema de voz, sabe que você pode ter direito a receber auxílio. Seja auxílio doença, como a doutora aqui falou. Você vai voltar a trabalhar no caso do auxílio doença. Ou existem casos também que você pode se aposentar de vez, né? E muitos professores têm essas dúvidas porque às vezes a pessoa não aguenta mais voltar para a sala de aula. Imagina, você tá com um problema de voz, problema de garganta, e você ter que enfrentar ali uma sala de aula com não sei quantos alunos, com muita gente, saber que tem que voltar de novo. Doutora, e esses profissionais que já foi diagnosticada a doença, já fizeram a cirurgia, mas querem voltar para a sala de aula, querem voltar a trabalhar, quais são os principais erros ali durante a recuperação que pode retardar esse retorno? Sim, os principais erros, né, é voltar mesmo sem a indicação da fonoterapia, né, da fonoaudióloga, voltar para a sala de aula, né, não usar microfones, usar a voz alta, né, não se hidratar, né, que é muito importante, e mesmo, vamos dizer, sobrecarregar a voz, né, passar muito tempo durante o dia dando aula, sem um descanso vocal, né, aí isso realmente prejudica. Pega. A senhora citou aqui alguns maus hábitos vocais, né? A senhora falou que não beber água é Sim. Né? Não ingerir um pouquinho, beliscar um pouquinho, né, da água, né? Bibicar é ruim. Fumar
é péssimo, horrível. Isso. Não é? De álcool, drogas. É isso que. Quais são as outras que são bem ruins para a voz? O uso, né, de drogas também já deixa tudo ressecado. Qualquer tipo cigarro, de droga. Qualquer tipo de droga, né? Você usar mesmo a voz, como eu falei antes, usar deliberadamente, né? Muito tempo, em tons muito altos também, tá? E é isso. Não se alimentar bem, será? Não também? se alimentar bem, estresse, né? Tem que evitar um estresse. Se alimentar é importante também para tudo, né? E aí é isso que era outro ponto que eu quero tocar com a senhora. Também é importante. Qual é a influência do estresse, dos problemas psicológicos na voz? E por que eu estou lhe perguntando isso? Eu conheci uma pessoa que ela perdeu a voz completamente por causa de um estresse que ela teve. Um estresse. Ela teve um estresse, um trauma, ela perdeu, até hoje ela não surto, fala. Né? Ela não fala até hoje. Afásica. Pode ocorrer mesmo. Porque assim, deixa toda a cervical, ombro, tudo tenso, né? A musculatura toda tensa e acaba sobrecarregando essa emissão vocal, laringe, tudo, e acaba prejudicando na voz. Nesse caso, dessa afásica, foi um estresse muito grande. Com certeza, eu recebo pacientes afásicos desse estado mesmo. E esses pacientes que têm esses problemas, eles têm condição de voltar a falar? Aí depende de cada paciente, mas ele pode voltar sim a falar com os tratamentos. Aí vai entrar, né, todos os profissionais envolvidos, medicação e fonoterapia. Fonoterapia intensa. E esses profissionais que ficam sem voz, por algum motivo perderam a voz, seja motivo emocional, seja pelo uso excessivo da voz, existem tratamentos efetivos que eles possam fazer eles mesmos em casa, ou eles necessariamente têm que ir no fonoaudiólogo. Mas tem alguns sonzinhos que eu posso fazer, como com lábios fechados. Tem também, vou fazer o som do M, do N. São exemplos de exercícios, mas o ideal é o fonoaudiólogo buscar o fonoaudiólogo, o profissional, a fonoterapia. Certíssimo. Doutora, e a senhora falou agora há pouco, né, que até que existem nas escolas algum tipo de política referente à fonoaudiologia e tal, com crianças e tal. Sim. Mas a senhora, na sua experiência de mais de 20 anos aí de fonoaudiologia, o que a senhora diria que seria necessário, qual política pública que a senhora poderia sugerir para melhorar a qualidade de vida desses profissionais e também dos alunos, logicamente? Sim. Olha, mais fonoaudiólogos, né, presentes nas escolas. Tem que ter um fonoaudiólogo presente na escola para ajudar professores e detectar esses alunos, né? Ajudar tanto o professor na área vocal quanto detectar alunos autistas, trocas, fonemas, de uma idade já bem novinho, bem pequenininho, para que tenha um resultado bom, né? Mais fonoaudiólogos, que agora é lei, né, nas maternidades, fazendo o exame de teste da linguinha, principalmente o teste da orelhinha, porque aí o teste da linguinha eu já identifico e já evito uma criança que vai ter trocas no futuro, tá? Ela pode, às vezes, não ter um problema na amamentação, mas vai ter na fala quando crescer. Né? E aí eu evito uma criança tenha vergonha de falar e lá na frente tenha que cortar o frênulo, porque aí o frênulo já tem um pouquinho mais de raiz, já é mais difícil. Então, assim, o programa mesmo é ter mais, né, fonoaudiólogos presentes tanto nas escolas quanto na maternidade, cada um com um trabalho, né, adequado, voltado para professor, para o aluno mesmo. As terapias, quanto mais cedo, melhor, né? Um acesso da comunidade com um profissional fonoaudiólogo, né, o mais cedo possível, né, que hoje, na maioria das vezes,
está sendo mais o fonoaudiólogo particular, Uhum. né? É difícil encontrar o fonoaudiólogo hoje que atenda principalmente na rede pública, no SUS. Sobre linguagem, né? Fazendo esses testes no SUS. E aí a senhora falou um tema interessante que eu até lembrei aqui. Eu tenho um filho de 3 anos. Sim. E aí a professora estava falando pra gente que ela tem que ver porque a fala dele e tal. Eu acho normal a fala, né? Mas a professora estava falando, ela disse, e aí evita bullying. Eu digo, mas bullying dessa idade tem? Ela disse, tem bullying dessa idade. Tem sim. Porque aí os mais velhinhos começam a aprender a falar direito e começam, como é que ele fala? Ele não fala, olha aí como ele fala. Tem que evitar, justamente por isso. Que aí não faz isso com a criança, né? Que aí dificulta mais ainda a criança se soltar, socializar. Sim. Então, muito importante, né? É muito importante. Pessoal, nós chegamos aqui ao final do nosso programa. Recebemos aqui a doutora Janine Bordalo. Isso. Mãe da Júlia. Mãe da Júlia, meu tesouro. Verdade. Parabéns pela profissão, parabéns pela filha. Obrigada. A doutora Janine, que é a mãe da Júlia, nossa estagiária, que trabalha aqui conosco, uma pessoa maravilhosa. Ela adora ele, viu? Ela adora todos aqui. É recíproco também. Recíproco. Tá? Parabéns pela filha, criou muito bem. Ai, obrigada. E eu queria pedir somente para a senhora deixar aqui uma mensagem final para os professores, para os servidores que estão passando problema. Sim. Olha, o que a gente tem dito aqui, doutora? O professor passa por tanto problema. O professor Nossa senhora, é o mais importante, né? É problema financeiro, da humanidade, é problema psicológico, é problema de todo tipo, problema de falta de pagamento. Agora, por último, como eu falei, que o INSS ainda vai lá e desconta valores indevidos deles. Rapaz, é problema para todo lado. E aí e ainda tem que enfrentar uma sala de aula, se desgastar com a voz. Quantos e quantos professores não vão roucos, né? Com problema. Como a senhora disse, a rouquidão, você tem que ter preocupação com a rouquidão. Mas nenhuma escola vai abonar a falta ali do professor, porque ele vai dizer, eu tô rouco, eu não vou dar aula hoje. Mas ele tem que ir rouco. Ele tem que ir. Não é? Então, assim, são muitos problemas. E aí eu queria que a senhora deixasse uma mensagem aqui para esse professor, o que ele deve fazer, quem que ele deve procurar, como é que funciona. Certo. Olha, eu quero deixar a mensagem para procurar o fonoaudiólogo, né? Primeiramente, procura o fonoaudiólogo para ele saber o que tem, né, na sua voz, te indicar como são as técnicas adequadas para te aquecer, desaquecer em todo dia, que vai ter que fazer todo dia nas aulas, né? Procurar um otorrino também para ter um acompanhamento, para fazer um examezinho lá de imagem e ver, guardar aquilo ali que tem no início, né, da tua corda vocal e assim, evitar o estresse, né, evitar falar alto, beber bastante líquido, pode comer maçã. Pode fazer também, antes das aulas, mobilidade, flexibilidade, o cervical, soltar um pouquinho o ombro, cabeça, pescoço, facilita. Então, assim, o recado principal tem que ter um fonoaudiólogo te acompanhando. Perfeito. Doutora, e quem quiser hoje encontrar a senhora, qual seria a melhor forma de encontrar? Seria onde que a senhora atende? Como é que é o contato? Como é que funciona? Pronto. Hoje eu estou basicamente em hospitais. Então eu não vou atender paciente de fora. Mas tem fonoaudiólogas que têm clínicas, nas clínicas que elas atendem, tá? Posso indicar? Pode, com certeza. Sim. Tá, tem a Irla, tá? Ela atende na UDI, né? Terapias de voz. Tem o Pablo também. Tá? Não tem o Instagram deles, tem Ila, Paulo, Tenho aí o Instagram, será que ela deixa a gente divulgar aqui? Claro. Olha aí, doutora Ila, você já encontrou aqui 2 divulgadores aqui do seu trabalho, e é importante porque os professores precisam e sempre a gente quer um acompanhamento de alguém, de uma indicação, não é para não ir em qualquer assim, não é em qualquer pessoa vá numa indicação, não é? Deixa eu olhar aqui como é que é aqui. Isso. Já indica aí. A Irla. Eita, pessoal, aqui eu vou ter que deixar aqui. Eu passo Deixa eu ver aqui como é que é. A Irla é AYRLLA Rocha.fono. A Irla Rocha.fono.
não é a doutora Janine, mas é amiga da doutora Janine. Isso, muito. Estou vendo aqui que é mestre em letras, professora. A professora também, né? É, também. Perita judicial. Beleza. Isso. Então é isso aí, pessoal. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Agradeço muito. A senhora mesmo estando rouca. Ai, gente. Curando a amidalite. Tá curando a amidalite, veio aqui falar pra gente, ajudar aqui nesse projeto, explicar para os professores, esclarecer. Eu só tenho que lhe agradecer e dizer para a senhora que a senhora está convidada novamente. Aqui a casa está de portas abertas para a senhora. Ah, pois então vou vir mais. Venha sempre. Eu que agradeço, viu, a atenção, adorei. É muito importante, né, para todo mundo ter mais conhecimento e se cuidar. Com certeza, é isso aí. Gente, muito obrigado, fiquem com Deus e não percam os próximos programas. É isso aí. E nós temos aqui muitos, hein, pessoal? Não deixem de se inscrever aqui nesse canal, de curtam a página, curtam o vídeo, compartilhem, vai lá, faz um monte de comentário, faz um monte de pergunta para a doutora Janine. Doutora Janine, pode fazer. E depois eu vou mandar o vídeo para ela responder todas. Pode mandar. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.